Depois de entender o que é o homeschool no Brasil e de ver que é uma tendência mundial, de avaliar as questões legais, de superar as preocupações com o vestibular, de compreender os benefícios para as famílias e de recuperar a autoconfiança dos pais, em termos práticos, o que é preciso para praticar o homeschool? Muitos pais pensam que basta encontrar um material didático com conteúdo curricular compatível com a idade e com a etapa educacional da criança, e que este tenha uma linha editorial coerente com a educação, com a evolução sequencial dos temas estudados ou com os valores da família. Embora isto seja importante, costumo dizer que este é o primeiro passo, ou que o material didático contém a teoria do homeschool, pois a experiência nos mostra que geralmente os planos fracassam não por causa da teoria, mas sim por causa da implantação prática e do controle sobre a rotina. Por isso é necessário sistematizar outros pontos da organização, tais como o calendário com cronograma diário de aulas, rotina de estudo diária planejada, com as páginas e com as atividades a aplicar com a criança, assim como um sistema de validação do aprendizado diário e bimestral daquilo que foi estudado em cada matéria. Sem estes itens, embora tenham os livros, pais e filhos gastarão mais tempo tentando descobrir ou lembrar quais são as páginas que deverão estudar do que efetivamente estudando em cada hora do dia e da semana. Por isso, sem um sistema de controle e de validação, não conseguirão ter certeza de que o que foi estudado foi realmente aprendido pelo educando, e isto será o caos. Outro ponto importante sobre o calendário e sobre a rotina é o equilíbrio, a harmonia e a complementariedade entre as matérias, pois é da natureza humana que os pais se dediquem mais para fazer e para estudar aquilo que mais gostam e fiquem postergando, isto é, deixando para depois, as atividades e as matérias que têm menor afinidade ou maior dificuldade. E este, que já é um grande risco para os estudos em qualquer escola física e também será bem grave para o homeschool. Pois sem a disciplina de um bom método, não é incomum que as crianças concluam rapidamente algumas matérias e jamais consigam completar e até mesmo iniciar os estudos de outras matérias que menos gostam ou que tenham maior dificuldade. Sobre isso, já entendemos que a principal preocupação dos pais do homeschool é com relação à segurança do aprendizado, pois em outro momento já falamos que a qualidade da educação que a criança vai receber deve ser, no mínimo, aquela que ela tem direito, segundo a base curricular do sistema educacional brasileiro. Considerando essa premissa, podemos dizer que, se os pais conseguirem prover esta base, estarão legalmente seguros? Infelizmente não. Vamos entender isso. Do mesmo jeito que as escolas físicas têm que realizar uma série de procedimentos e guardar vários tipos de registros operacionais a fim de provar para as autoridades educacionais que estão desenvolvendo adequadamente a base curricular do sistema educacional brasileiro, garantido pela Constituição Federal, pelo ECA e pela LDBE, e demais leis relacionadas ao direito educacional das crianças e do jovem, é possível entender que também no homeschool a questão não é só o que se faz, mas como você prova que está fazendo tudo certo. Pois sem um sistema de registro, de guarda, das evidências de estudo diário, sem trilhas de cada passo de ensino, em cada matéria, com demonstrativo da evolução do aprendizado, e sem um sistema completo de avaliação, de registro e de guarda, pode ser que mesmo que pensem que estão fazendo tudo certo, ainda assim os pais não tenham toda a segurança de aprendizado que precisam, e sem isso, além do incalculável prejuízo que poderão estar causando na formação dos seus filhos, também não terão os elementos necessários para provar a segurança legal necessária para que eventuais fiscalizadores
sejam eles bem ou mal intencionados, possam verificar que a educação está sendo feita direito. Portanto, se não tiverem toda esta organização, não conseguirão demonstrar que os seus filhos não estão em condição de abandono intelectual. Coisa que, sem um sistema de controle e de apoio, os próprios pais não terão certeza de que estão fazendo a coisa certa. Então, podemos dizer que, por necessidade educacional, as famílias precisam conseguir proporcionar para os seus filhos a devida segurança de aprendizado e que, por se tratar de um direito da criança e do adolescente, é imperativo para os pais educadores a respectiva segurança legal, especialmente quanto ao risco de serem acusados de submeter seus educandos à condição de abandono intelectual. Se é isto, o que o Instituto Ave Maria levou em consideração para desenvolver o sistema Ave Maria Homeschool, que também é chamado pela sigla SAMS? Além de escolher um material didático completo e livre de ideologias, que está no mercado desde 2013 e que já foi e ainda é utilizado por milhares de famílias homeschoolers, ao desenvolver o SAM-HS, o Instituto Ave Maria Homeschool estruturou toda a metodologia educacional considerando critérios de plano pedagógico, de cadastro, de trilhas de aprendizado, registro e guarda de históricos e um sistema completo de avaliação com boletins de notas e certificação, de modo que, ao incorporar e implementar a metodologia, além de garantir o aprendizado dos filhos, as famílias também conseguem se apropriar de todos os benefícios do método homeschool e, se quiserem, também conseguirão repensar e reorganizar as suas vidas, a fim de ter uma existência mais inteligente, mais produtiva, econômica, eficaz, harmônica e muito mais feliz. Mas com todos esses processos, o SAM-HS não estaria escolarizando o homeschool ou impondo algum tipo de limite para a liberdade educacional das famílias? De modo algum. Em primeiro lugar, a ideia principal do SAM-HS é ajudar os pais a não correrem o risco de cair na tentação de praticar a libertinagem com a educação. Por isso, a disciplina, o equilíbrio, a rotina do calendário educacional, as avaliações, e tudo foi pensado visando garantir a segurança de aprendizado, que é importante para que as crianças realmente aprendam e, se for assim, consequentemente, terão a tão necessária segurança legal. Sem estas coisas, o homeschool pode fracassar, e se isso acontecer, além do desastre com a formação dos filhos, os pais ainda poderão ser acusados de abandono intelectual e, por consequência, poderão perder o direito de educar os seus filhos em casa. Como consequência disso, serão forçados a retornar com os filhos para uma escola física. Parece uma pena simples, mas tendo em vista os infinitos benefícios educacionais, emocionais e até materiais da educação domiciliar, geralmente as famílias, pais e filhos, se apaixonam tanto pelo método homeschool que, por esta razão, uma condenação como esta de voltar com as crianças para a escola física, na maioria das vezes é vista como um grande castigo, um desastre e um retrocesso na vida de todos os membros da família. Além das questões legais, você poderia explicar por que um sistema como o SAM-HS é importante para as famílias conseguirem praticar o homeschool com maior previsibilidade, uniformidade e com segurança de aprendizado? Sim, vamos lá. Além do calendário, da rotina e dos estudos dos outros controles, outro ponto sobre a importância do planejamento no homeschool é a necessidade indispensável de equilíbrio, harmonia e complementariedade entre as matérias. Pois é natural que as pessoas gostem mais de estudar algumas coisas e não gostem e até odeiem outras. E se isso já pode ser um perigo para qualquer área da vida, é ainda mais grave no caso dos estudos, especialmente para o homeschool, já que o cumprimento de uma grade curricular compatível com a idade e com a etapa educacional do educando é obrigatória para a segurança do aprendizado e, consequentemente, para a segurança legal.
Por isso, o SAM-HS ajuda a família a realizar com relativa facilidade as matérias que têm maior afinidade e garante que as disciplinas que têm maior dificuldade ou que menos gostem sejam cumpridas dentro do cronograma diário, mensal e anual. De modo que, ao efetivar 100% do conteúdo programático da etapa educacional que deve ser aprendido, os pais conseguem que os filhos se desenvolvam tão bem e de modo até melhor que os alunos de todas as escolas físicas, públicas ou privadas do mercado. Seria possível listar alguns atributos ou funcionalidades importantes do SAM-HS para ajudar as famílias com a prática do homeschool? Sim, mas podemos dizer que o SAM-HS impressiona por sua simplicidade, e isso não poderia ser diferente. Caso contrário, ao invés de ser uma ferramenta de apoio, o sistema poderia ser um obstáculo para a prática do homeschool. Por isso, a respeito do planejamento e do plano de execução educacional do SAM-HS, podemos destacar que 1. O SAM-HS possui todas as etapas educacionais do ensino infantil, fundamental e médio, com uma proposta pedagógica forte, completa e livre de ideologias, totalmente planejada e prontas para a execução pelo método homeschool. Tem um conteúdo e uma base curricular totalmente compatível com a educação brasileira e com cada etapa educacional próprio para a idade de cada educando, que muito mais do que preparar para o vestibular, ensinam para a vida. O método didático material didático é apostilado e planejado para o homeschool no Brasil, com uma base curricular e com conteúdo acadêmico, científico e cultural completos. 4. O método proposto não só garante, mas estimula a liberdade educacional, para que os pais possam ampliar a educação e a formação dos seus filhos com atividades curriculares e extracurriculares com qualquer conteúdo complementar que julgarem ser apropriado ou coerente com as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, religiosas e sociais. 5. Tem um calendário com um cronograma educacional ajustado para aplicação e para o cumprimento de toda a rotina de estudos e de aprendizado diário, semanal, mensal e anual. 6. As trilhas de aprendizado são estruturadas para facilitar o cumprimento de todas as aulas diárias. Possui um sistema de validação do aprendizado diário para evolução estruturada e consistente nas trilhas de aprendizado de cada matéria na rotina do calendário e do cronograma educacional. 8. Conta com avaliações bimestrais para consolidação do aprendizado do período para compor o boletim de notas, que também serve de pré-requisito para liberar acesso ao próximo conteúdo bimestral. 9. Tem uma avaliação anual para consolidação do aprendizado do ano letivo e validação do certificado de aproveitamento e de conclusão da etapa educacional cumprida. 10. Conta com uma proposta completa de atividades extracurriculares pedagógicas, científicas, artísticas, culturais, esportivas, ecológicas, empreendedoras e de lazer, para promover a aplicação prática do aprendizado e para fortalecer o desenvolvimento social, intelectual, cultural, científico e físico dos estudantes. Também tem uma proposta bem diversificada de atividades pedagógicas, esportivas, culturais, de lazer, de celebração e de socialização entre os estudantes e as famílias homeschoolers. Para concluir, por meio do SAM-HS, a família terá toda a educação dos seus filhos organizada e guardada em um único lugar, por meio de um sistema de registro de guarda online, na nuvem e em servidores seguros para acesso, download e emissão de relatórios de históricos educacionais, de apontamentos de acesso, da rotina disciplinada, do aprendizado dos exercícios, dos trabalhos, das avaliações, dos boletins de notas, dos certificados, dos conteúdos e das demais evidências
de estudo curricular complementar e das atividades extracurriculares, de lazer e de socialização e de aprendizado diárias, mensais e anuais. Por isso, e muito mais, para realizar a educação clássica e a formação de alto nível que todo filho merece, que só os pais podem garantir e que qualquer família tem condições financeiras e culturais para proporcionar. O que os pais precisam fazer caso queiram saber mais detalhes a respeito da proposta do plano pedagógico e do conteúdo curricular da etapa educacional relativa à idade do seu filho por meio do SAN-HS? Isso é fácil. Para isso, basta acessar o site homeschool.avemaria.com.br, o qual dá acesso à plataforma educacional SAN-HS do Instituto Ave Maria. Uma vez no site, basta clicar no menu Todos os cursos e escolher a etapa educacional compatível com a idade do seu filho e, de forma clara, entender a proposta e o plano pedagógico de cada ciclo educacional infantil, fundamental ou médio que foi planejado e estruturado conforme as recomendações da LDBE, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Se rolar a página um pouco mais para baixo, os pais encontrarão, de forma mais clara, objetiva e honesta do que é explicado pela maioria das instituições de ensino, o conteúdo programático resumido, mas se preferir a descrição completa do que deverá ser aprendido pelo filho ao longo do ano, basta clicar no link Conteúdo Pedagógico e baixar um arquivo PDF com todos os assuntos que compõem a base curricular de cada matéria. Também podem baixar a versão PDF grátis do livro Tudo sobre o Homeschool, o qual está disponível para download no site. Com certeza, com este livro, terão acesso a respostas para as dúvidas mais frequentes sobre o homeschool no Brasil e no mundo. Sobre o homeschool no Brasil, até agora não tem um livro mais completo do que este, do Instituto Ave Maria. Além disso, caso tenham outras dúvidas ou precisam de qualquer ajuda para saber mais detalhes antes de decidir a respeito da matrícula no SAN-HS, os pais também podem entrar em contato por meio de chat, que está no site, de WhatsApp, do telefone, e-mail ou diversos outros canais de atendimento. Existe algum jeito para os pais experimentarem o SAN-HS antes de partir para uma transição definitiva da escola física para o homeschool? Sim. Inclusive, no Instituto Ave Maria Homeschool, nós entendemos que antes de tirar o filho da escola física, é altamente recomendável que os pais estejam bem seguros de que vão dar conta de realizar o homeschool e só depois disso façam a transição definitiva. Por isso, para que possam decidir com maior tranquilidade e segurança a transição das escolas para o SAN-HS, o Instituto Ave Maria Homeschool sempre recomenda que as famílias utilizem o sistema pelo período de adaptação de pelo menos 30 dias, ou até mais. Isso é muito barato, pois tem o custo igual a de uma mensalidade normal, que é muito baixa. Para ajudar as famílias mais numerosas, a mensalidade do segundo filho no SAN-HS tem um desconto de 50%. Pelo uso do sistema, e a partir do terceiro filho em diante, o desconto vai para 75% sobre o valor do primeiro filho. O material didático impresso apostilado só precisa ser comprado depois do período de adaptação, de 30, 60, 90, quantos dias forem necessários, e deve ser adquirido e pago à parte, pelo valor normal, direto com a editora, ou com desconto subsidiado através do Instituto Ave Maria Homeschool. As apostilas impressas serão enviadas via correio para o endereço da família. Depois que a matrícula para o período de adaptação é feita, é agendada uma primeira aula exclusiva para os pais, que serão instruídos pela área pedagógica do Instituto Ave Maria sobre como usar o sistema, o material didático e como organizar a base da nova rotina educacional da família, no método homeschool. Outro ponto importante a respeito do SAN-HS é que, por coerência com o princípio da liberdade educacional, por isso, o Instituto Ave Maria não impõe para as famílias qualquer contrato de fidelidade, ou seja, no sistema
Se o sistema não estiver sendo útil para os pais e para os filhos, eles podem parar de pagar e de usar a qualquer momento, caso assim decidam. Para estas famílias que farão a matrícula no SAN-HS para o período de adaptação de 30 a 60 dias antes de decidir pela transição definitiva da escola física para o homeschool, teria alguma dica importante para ajudar a administrar a ansiedade? Boa pergunta. Para estas famílias, eu diria que o homeschool é como andar de bicicleta. No começo parece ser bem difícil, mas quando a gente vai pegando o jeito, parece que consegue fazer sem muito esforço. Por isso, a primeira dica para o começo é muita paciência consigo mesmo, com o filho, com a família e também com o Instituto Ave Maria Homeschool. A segunda dica é que nesta fase de adaptação é importante não ter vergonha e sempre que precisar recorrer à equipe de suporte pedagógico do Instituto. Outra dica é que convém lembrar que quando os filhos estudam na escola física, geralmente a família não presta muita atenção no que eles estudam. E também não há como saber o que os professores ou os amigos ensinam. Esta é uma das vantagens do homeschool, pois os pais educadores sabem qual é a base educacional e podem aprimorar com outros conteúdos que julgarem apropriado e que sejam coerentes com suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, religiosas, sociais, físicas e intelectuais. Mas como já foi dito, o material didático utilizado pelo SAN-HS é completo conforme a base curricular utilizada pelo sistema educacional brasileiro. E se o método proposto pelo Instituto Ave Maria Homeschool for cumprido de modo caprichado, ao final de cada etapa educacional ou ano letivo, os pais, a família e até o educando vão perceber que o aprendizado e o potencial intelectual estarão muito acima do que estaria se o filho tivesse continuado na escola. Mas convém lembrar que este resultado depende especialmente do aluno e dos pais educadores. Também é importante destacar que, apesar de algum possível desconforto no começo, o homeschool é uma experiência muito rica. Por isso, convém entender bem a estrutura pedagógica do trabalho educacional proposto, pois os filhos estarão estudando as bases da educação e, por isso, será muito importante edificar bem esta base. O homeschool do Instituto Ave Maria é católico, conforme está no site de apresentação do SAN-HS, e é a única educação que a Santa Igreja reconhece para os católicos, a qual infelizmente não existe mais em qualquer escola física. Também por esta razão recomendamos que os pais deem uma olhada no livro Tudo sobre o Homeschool, que está disponível para download gratuito no site, e estudem o conteúdo que está entre as páginas 340 e 400, pois assim entenderão o que é e qual é o potencial deste homeschool católico que os seus filhos estarão recebendo. Depois de ter feito a matrícula pelo período de adaptação de 30 ou 60 dias, com relação ao calendário, ao cronograma das aulas, à rotina de estudos diários e demais procedimentos educacionais, o que os pais vão encontrar no SAN-HS? Para facilitar a transição dos alunos das escolas físicas para o homeschool, o SAN-HS está alinhado com o procedimento habitual dos demais métodos educacionais do Brasil e com os critérios da legislação brasileira, de modo que a base curricular de cada idade e etapa educacional foi distribuída em 10 apostilas que devem ser estudadas à razão de uma a cada um dos 10 meses do ano letivo. Assim, para simplificar o cumprimento do cronograma de estudos, o conteúdo das apostilas foi distribuído em trilhas diárias de aprendizado, encaixadas em um calendário de aulas de 5 dias por semana, de segunda até sexta-feira, nas 4 semanas do mês, sendo 5 dias por semana vezes 4 semanas por mês, que somam 20 dias de aulas por mês. Assim, com 20 dias de aulas por mês vezes 10 meses letivos, somamos 200 dias de aula por ano,
conforme estabelece a LDBE, para a educação básica. Contudo, no homeschool, este conteúdo pode ser realizado em menor ou maior tempo, conforme a velocidade de aprendizado do aluno ou a conveniência da família. Como qualquer trabalho, para que a rotina seja não só produtiva, mas também agradável, sabemos que é importante que exista um ambiente bem organizado. No caso do homeschool, imagino que isso envolva uma sala ou um quarto com mesa, cadeira, iluminação e materiais diversos em ordem, para a rotina diária de estudos do homeschoolers. Além dessas coisas, o que mais é recomendável que a família providencie para que a rotina do homeschool funcione bem? Recomendo que, além destes fatores ambientais, é importante que a família estabeleça a disciplina de um horário fixo de estudos entre os dias de segunda até sexta-feira, tipo das 9 da manhã até as 11 da manhã, ou das 14 até as 16 horas, como for melhor para a família. Nada de ficar variando o horário ou ficar alternando entre a parte da manhã ou da tarde. A rotina e a disciplina são indispensáveis. Mesmo porque, com o horário definido, todo mundo saberá que, quando, onde e como os estudos vão acontecer. Assim, inclusive, fica mais fácil que todos consigam planejar as outras atividades extracurriculares, como, por exemplo, esporte, dança, música, artes marciais, amigos, lazer e etc. E aí, o que vem depois? Depois de definido o local e o horário com as apostilas, cadernos e demais materiais em mão, os pais, pai ou mãe, com o filho, podem começar a rotina diária de estudos. Usando o celular, o tablet ou o computador, eles acessam o SAN-HS, que vai indicar as aulas e respectivas páginas que deverão ser estudadas no dia. E assim, direto ao ponto, sem perda de tempo, é só abrir a apostila e iniciar os estudos de cada matéria. E como já foi explicado, o primeiro passo, os pais começam lendo o conteúdo da aula do dia e explicam para o filho. Com o tempo, começam a ler e pedir para o filho explicar. À medida que a criança avança na autonomia, os pais educadores começam a pedir para que ela leia, explique e faça tudo o que precisa ser feito. Depois de estudar o conteúdo e entender os conceitos, é hora de praticar, isto é, de fazer os exercícios de fixação, depois que foi estudado, daquilo que foi estudado. E sem qualquer novidade, tudo é feito em cadernos com lápis, caneta, régua, borracha e os materiais comuns. Mas, para finalizar os estudos do dia, é preciso realizar mais 3 passos. Primeiro, com o celular é preciso fotografar as atividades que são feitas no dia. Depois, por causa da segurança legal, também com o celular é preciso fazer o upload, ou seja, guardar as evidências, isto é, a prova de que existe uma rotina educacional estruturada e que o conteúdo foi estudado. Para finalizar a aula da respectiva matéria no dia, por causa da segurança educacional, é necessário que o estudante faça no SAN-HS uma prova de validação diária, de modo que, se acertar a resposta rapidamente, quer dizer que aprendeu a respectiva matéria. E assim, a aula acabou. Mas se tiver dificuldade para responder, ou seja, se errar, quer dizer que precisa de uma revisão, que, ao contrário da lição de casa das escolas, para garantir o aprendizado do dia e evitar que o problema se transforme em uma bola de neve, o reforço será feito na mesma hora. Pois, sem a certeza de que o aluno estudou e aprendeu tudo, o sistema não permitirá que ele avance nas demais trilhas de aprendizado daquela matéria. Feita a revisão, o aluno faz nova prova de validação. E assim, se aprendeu, a família não queira explorar novos conteúdos sobre o tema, a aula acabou. E o educando já pode seguir para a próxima matéria do dia e repetir este processo. Se seguir esta rotina diária com todas as matérias, ao final do mês, 100% do conteúdo de cada apostila estará estudado e aprendido.
sem chamada, sem aula gravada, sem perda de tempo, estudar, exercitar, registrar as evidências e validar o aprendizado consome cerca de 20 minutos por matéria. Caso haja necessidade de revisão de conteúdo, esta será uma aula dobrada e por isso o tempo sobe para 40 minutos. Se considerar 2 aulas diárias de 20 minutos e mais 2 aulas de 40, o tempo médio de estudos em um dia será de 120 minutos, ou seja, algo em torno de 2 horas por dia. Além das validações de aprendizado diário que servem para os pais terem certeza que seus filhos aprenderam a aula do dia a dia, no SAM-HS também existem avaliações bimestrais, como acontece nas escolas físicas? Sim, este processo existe a fim de conferir e validar o aprendizado de médio prazo. Assim, a cada 2 meses, o SAM-HS propõe uma avaliação com todas as matérias e depois disso fecha a nota bimestral. Seguindo a mesma lógica da prova de validação diária, o objetivo das avaliações bimestrais não é tirar uma nota, mas dar para os pais e para os filhos parâmetros que possibilitem verificar como está acontecendo a evolução e a fixação do aprendizado, de modo que a família também possa aproveitar as respostas erradas para fazer uma revisão de conteúdo do bimestre, a fim de garantir a máxima performance dos seus educandos. É importante destacar que, para garantir que o aprendizado aconteça, toda a avaliação diária, bimestral e até anual pode ser refeita e a última pontuação fica registrada como nota no SAM-HS. Assim, são feitas 5 avaliações bimestrais e as respectivas notas são registradas no boletim de notas e respectivo histórico educacional, como mais uma evidência de que a família está trabalhando bem a segurança de aprendizado e também a segurança legal na formação dos seus filhos pelo método homeschool. Você disse que o SAM-HS também tem uma espécie de exame anual de certificação. Como é isso? Para treinar o aluno com a memória de longo prazo e a fazer provas mais robustas, como é natural nas fases pré-vestibular, desde as primeiras etapas educacionais do homeschool, o estudante do SAM-HS é estimulado para que, ao final de cada ano letivo, ou seja, depois de estudar e aprender o conteúdo das 10 apostilas, faça uma prova maior e mais diversificada, como se fosse uma espécie de simuladão. Esta avaliação anual é uma oportunidade para que os pais e os filhos façam uma conferência e, se for o caso, uma revisão final do conteúdo estudado ao longo do ano. Tanto para os pais como para os filhos, esse sistema de avaliação diário, bimestral e anual funciona como um parâmetro que ajuda a garantir que o aprendizado do conteúdo programático da etapa educacional está evoluindo bem e ajuda a família a se certificar o quanto do que foi estudado foi efetivamente aprendido. E com esta informação é possível aprimorar e personalizar ainda mais o processo educacional do homeschool praticado pelos pais com os filhos. Deu para perceber que o SAM-HS realmente é um sistema bem robusto e que realmente ajuda a família com relação à importante questão da segurança de aprendizado. Mas como o sistema consegue ajudar os pais com o problema e a necessidade de manterem registro e guarda estruturada de tudo que foi estudado e aprendido para ficarem em dia com a segurança legal? Como já foi explicado em outra pergunta, com relação à legislação e ao sistema educacional brasileiro, a questão não é só o que se faz, mas como você prova que está fazendo tudo certo. Sabemos que, se cumprirem com a perfeição a segurança de aprendizado, os pais estarão garantindo para os seus filhos a formação que eles têm direito conforme estabelece a legislação e o sistema educacional brasileiro. Mas para eventuais fiscalizadores, a questão não está em saber o que os pais dizem que estão fazendo, e sim se a família é capaz
de provar passo a passo que está fazendo tudo direitinho. E se vão conseguir mostrar evidências para provar que o aprendizado realmente aconteceu. Por causa dessa necessidade burocrática, tudo, desde os horários de acesso, o tempo conectado, os downloads para baixar atividades educacionais, os uploads para a guarda das evidências dos exercícios e o conteúdo do aprendizado, as provas de validação diária, as avaliações bimestrais e anuais, os trabalhos, as atividades complementares e as tarefas em geral, as notas e os históricos, ou seja, 100% da rotina, das evidências de estudo, de todas as trilhas de aprendizado, inclusive o registro das atividades de socialização, isto é, absolutamente tudo fica registrado e guardado no SAHS, pelo tempo que for necessário para a família. Portanto, além de ajudar a família a realizar toda a gestão da educação dos filhos, o SAHS dispensa a necessidade de arquivar de forma física livros, cadernos, trabalhos antigos, pois também é um sistema de guarda seguro que a família pode acessar para baixar ou para emitir relatórios educacionais a qualquer hora, em qualquer lugar, sempre que desejar. Com isso, fica em dia com a segurança legal e em condição de apresentar para qualquer agente fiscalizador que for solicitado para provar que estão fazendo em casa tudo e até mais do que seria feito se os seus filhos estivessem em qualquer escola física, e a melhor parte é que estarão economizando um monte de dinheiro e de tempo, e assim, ainda assim dando para o filho uma educação de primeiríssima qualidade e mais, tendo uma vida de primeiríssima qualidade.